essa palavra remete muita coisa que a gente estuda ou a gente vê, mas geralmente a gente não temos que nos edificar, esquece. Só que isso é muito mais do que uma simples construção. Amém? Vamos lá, todo mundo achou? Judas 1, o 20 e o 21. Amém? Diz assim: mas a exortação e doxologia final. Mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Então o versículo vai falar sobre nós nos edificarmos na santíssima fé. Então uma edificação é o que, irmãos? Pro básico para nós. O que é edificação? Bora, irmão, me ajuda a pregar. O que é edificação? Crescer, mas pro básico do nosso dia a dia. O que é a edificação? Tá certo. Tá certo. Mas eu quero saber para o nosso dia a dia, o que é uma edificação? Também. Para o nosso dia a dia, o que é uma edificação? Eu estou falando não no espiritual, viu, irmãos? Eu estou falando para o nosso dia a dia. Para aquilo que a gente vive, o que é uma edificação? Não estou falando de ler a Bíblia, não estou levando para o mundo espiritual. O que é uma edificação no mundo terreno? Construir um prédio. Então, exatamente. A edificação pode ser uma casa no chão, ou você pode renovar ela. Sim? Tá certo? Isso é uma edificação. Você vai edificar, você vai melhorar aquilo dali. Amém? Vamos lá. Dá para ver? Dá para ver? Melhorou? Edificar. Edificar significa erguer, levantar, construir. Algo é construir algo, no caso. É um termo do latim, edificare. É um verbo transitivo, direto, e dependendo do contexto pode ter diferentes acepções. Edificar um prédio está no contexto de construir. Erguer ou levantar um edifício. Edificar uma igreja se refere a abrir uma igreja. É verdade, a irmã Helena falou daquele de construir, né? Edificar uma igreja, a gente está falando das paredes? Não, estamos falando que vai abrir uma igreja. Também fala de uma edificação, amém? No sentido de instituição. Os santos os santos edificaram os povos com as suas virtudes. Significa que ajudaram. Então os santos edificaram os povos. Então a edificação pode falar de uma construção, pode ser a ação de abrir algum lugar, ou pode ser nós contribuirmos com algo. Depende muito daquilo que nós, no contexto que nós estamos colocando essa edificação. Amém? Tem vários rumos e vários caminhos. O que significa edificar? Irmãos, aqui é legal. Além do conceito, eu vou tentar não demorar muito, amém? Além do conceito da edificação individual, edificar significa unir pedras com pedras. Parece ser muito simples, mas é profundo aqui. E assim vai se levantando uma parede, um prédio, um edifício. Alguém pega uma pedra, lhe põe argamassa e une a outra pedra. Irmãos, parece ser algo muito simples, muito besta de se ler e de se falar assim: rapaz, por que disso? Porque a Bíblia vai falar que nós somos casa, somos templos e morada do Espírito Santo.
E por que numa edificação nós somos um tijolinho? Porque cada um de nós somos templo, mas a junção de cada casa que somos nós torna-se uma igreja. Uma igreja. E o que significa essa igreja? Para que essa igreja? Irmão, no Velho Testamento, se a gente voltar lá atrás, o povo ia morar no deserto e eles faziam uma tenda para que Deus morasse na tenda. Por quê? Porque Deus queria fazer parte daquele povo. Mas o porém é que poucas pessoas podiam entrar naquele lugar. Amém? Então, o que Deus fez? Ele trouxe agora para nós, para que Ele morasse dentro de nós. Então Ele fez de nós casa dele, certo? Só que quando nós nos juntamos, nós nos tornamos junto, tijolinho por tijolinho, uma única casa. Nós somos casa porque fazemos diferença aonde vamos. Porque as pessoas veem a diferença da casa na areia e a casa na rocha. Lembra da parábola? Lembra? Como é que se distingue uma casa na areia e uma casa na rocha? É quando a pessoa recebe uma notícia. A pessoa que está com a casa na areia e a outra que está com a casa na rocha. A da areia recebe a notícia ruim. Roubaram, te roubaram. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu perdi tudo. Lembra do negócio que eu falei há uns estudos atrás aí? Eu falei sobre que acho que era Fernando Collor, que ele roubou as pessoas. Não foi? Não foi isso? Ele roubou a galera e um monte de gente começou a se matar. Por quê, irmãos? Porque a casa deles estava firmada no dinheiro, estava firmada sobre a areia, que é muito fácil de passar água e levar, de cair, de destruir tudo. Amém? Essa é a casa na areia, onde a pessoa solidifica a sua casa, não em algo sólido, profundo, que tem firmamento, que não cai com qualquer coisa, mas algo que é passageiro, que qualquer coisa pode levar. Às vezes você põe a sua casa, coloca o seu coração, que é a sua casa, em uma pessoa, e a pessoa vai e te trai, e essa pessoa entra em desespero, e a casa na areia que foi feita desaba. Isso tudo, irmãos, é uma casa feita na areia. São pessoas frágeis, que qualquer coisa ela desaba. E esse aqui é o exemplo da casa feita na areia. A casa feita na rocha, como é que é? Te roubaram, foi mesmo. Rapaz, será que o prejuízo foi grande? Vamos ver. Irmãos, e a pessoa permanece serena, porque ela sabe e confia. Confia em quem, irmãos? No Senhor. Essa pessoa tem a casa firmada na rocha. Porque o desespero para ela, irmãos, pode até vir. Irmãos, vem medo, desespero. Não é que quem está na rocha não passa por medo, por angústia, por depressão, por ansiedade. Não é que quem está na rocha não tem problemas, não sente algo de arrancar os cabelos e falar assim, eu vou largar tudo. Sim, mas sente a mesma vontade de quem está na areia. Mas ela está firmada na rocha e ela tem com quem confiar. Ela tem em quem colocar sua esperança e falar, não vou desesperar, o Senhor vai dar um jeito nisso aqui. O Senhor vai... Você está entendendo? Isso é uma pessoa em que te traiu, foi mesmo? Amém. Será? Acho que não vai dar mais certo, porque eu não aceito isso. Mas eu sei que eu tenho um Deus que pode resolver muitas ou todas as coisas da minha vida. Sei que Ele vai estar comigo. Sei que essa pessoa me traiu. Eu sei que o Senhor tem outra coisa muito melhor. Quem é essa pessoa, irmãos? Essa pessoa está firmada na rocha. Que a água vai vir. Escute, na parábola que vai falar sobre a areia, a casa firmada na areia e na rocha, nas duas opções a água vem, sim ou não? Cai chuva, sim ou não? Sim. Então o que o versículo está dizendo é, problema todo mundo vai ter. Irmão, a água vai cair com força, vai ser toró, com força. Mas o porém o problema está na água caindo? Não, o problema é aonde nós estamos edificados.
onde nós construímos a nossa casa. Amém? Então, esse aqui está falando sobre pedras. E por que dessas pedras? Porque nós, voltando lá para o Velho Testamento, naquela época Deus morava num lugar e o povo ao redor dele. Deus decidiu sair da tenda e morar dentro de nós, para que agora, quando nós nos juntássemos, nós fôssemos cada um uma pedra, cada um juntando para formar um templo. Por quê? Porque o templo, quem mora é o Senhor. Amém? Então Deus mora no templo, mas esse templo só é construído quando nós estamos juntos. É por isso, irmãos, que a igreja geralmente ela está firmada na palavra, oração e comunhão. Por quê, irmãos? Porque sem esses três pontos, esses três tópicos, a igreja ela não funciona, ela não vai para frente. Por que ela não vai para frente? Porque se eu não leio a Bíblia, eu não sei o que Deus quer. Então como que eu vou orar para falar com Ele? Se eu não oro, como que eu vou entender ou ter comunhão com o Senhor? E se eu não me uno com a igreja, como que eu vou fazer com que Deus seja templo na minha vida e na vida dos meus irmãos? Então é por isso que é crucial na vida de um cristão, irmãos, esses três pontos: palavra, oração e comunhão. Amém? Glória a Deus. Então a edificação, essa parte da pedra, vai falar que, no contexto geral, que uma edificação está postada em pedras, em tijolo, e cada um é um tijolo na igreja. Porque na nossa casa, cada um de nós somos casa, templo do Senhor. Porque só tem um crente lá. Amém? Então nós somos templo do Senhor dentro de nós, da nossa casa. Amém? Mas quando nós nos juntamos com a igreja, cada um é um tijolo. E nós nos juntamos para fazer para que Deus tenha uma morada no nosso meio. Amém? Glória a Deus. E assim vai se levantando uma parede, um prédio, um edifício. Alguém pega uma pedra, alguém traz um copinho d'água para mim, por favor. Alguém pega uma pedra e lhe põe argamassa e a une a outra pedra. Muitas vezes, quando a Bíblia fala de casa, está falando da nossa própria vida. A primeira pessoa da sua família que deve se transformar deve ser você mesmo. Permitindo que o Espírito Santo mude a sua vida, o seu caráter, a partir de uma mudança interna. Podemos perceber que ocorrerá naturalmente uma mudança. Obrigado. Naturalmente uma mudança externa. Amém? Então, o que aqui está falando é que nós precisamos viver o propósito e ser edificado, e ser pedra, e ser mudado. Para quê? Para que haja uma mudança na nossa casa. Irmãos, fulaninho não é crente porque pecou. Irmão, o nosso dever é olhar para nós mesmos. Porque a primeira pessoa que tem a primeira pessoa que tem que ser convertido na nossa casa sou eu. É você. Você não tem que cobrar de ninguém. Mas eu oro mais que fulano, eu leio mais a Bíblia que fulano. O problema é seu. E isso, irmão, daqui é completamente seu. Talvez a intimidade de outro seja diferente da sua. Irmão, tem gente que lê muito mais a Bíblia que nós. Gente muito mais crente que nós. Mas mas a pessoa que está começando agora, ela tem que ver o nosso exemplo, né? De um cristão maduro que ajuda o outro. Agora, deixa eu te perguntar: no edifício, nessa parede aqui, irmãos, tem um tijolo de baixo e um tijolo de cima, certo? Qual é o tijolo mais importante? Ele é mais importante? Tem certeza? Não, ele é a base. Ele não é que ele seja mais importante, ele sustenta mais. Mas se voltar o de cima, dá quase na mesma. Porque se a gente quiser um teto, irmãos,
nós precisamos do tijolo de cima, certo? Então não é que ele seja mais ou menos importante, mas a base, ela sustenta o resto. Agora imagine você ter que carregar um irmão imaturo que chegou agora. Você fala, eu vou carregar isso, que a pessoa fala um rumo de palavrão, e não sabe se comportar, e a gente fala e a pessoa não ouve. O que é isso, irmãos? É sustentar pessoas que são imaturas, e você tem que ser a base deles. E o que é a base? É dar o exemplo. Irmãos, tem uma frase que fala que é muito forte. A palavra, meu Deus, eu vou me esquecer. Eu sei que tem uma frase, não sei se é a palavra que diz, mas diz: se você falar é bom, mas o seu exemplo arrasta a pessoa. É mais ou menos isso. Não adianta eu falar que está certo se eu não faço. A mãe falava muitas vezes: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E eu olhava para ela, não faço o que eu faço, eu olho atrás da senhora. Por quê, irmãos? Porque o exemplo dela grita muito mais do que aquilo que ela fala. Porque se ela fala e faz, eu vou olhar para aquilo que ela fez e não daquilo que ela falou. Porque o exemplo carrega, o exemplo nos arrasta. Eu vi uma pastora falando, dizendo: na minha juventude, eu tinha muita vontade de ir para o mundo, de pecar. Todo dia eu queria desviar. Rapaz, uma vontade tão grande de desviar. Era meu sonho desviar, ela dizia, contando o testemunho dela. Mas ela dizia: mas eu nunca consegui. Porque aonde eu ia, o meu chamado ia atrás de mim. Mas principalmente não foi o chamado que segurou ela na igreja. Ela dizia que toda vez quando ia encontrar o pai dela, seja em qualquer coisa que eles iam fazer, ou em qualquer lugar, qualquer coisa que eles iam fazer, ela sempre pegava o pai e a mãe, irmãos, orando, de joelhos, pregando, fazendo qualquer outra coisa. Então o exemplo do pai dela, da mãe dela, fez com que ela fosse arrastada para esse lugar, por causa do exemplo do pai e da mãe. Então nós que já somos mais velhos na fé, nós temos que ser a base. Por que, irmãos? A base não é tão legal porque vai ficar em cima de você um peso muito grande. E o que é esse peso, irmãos? Responsabilidade. E a responsabilidade é carregar algo que outros, não é nem que não queira, é que não consegue ainda. Nós, talvez daqui para frente, os que estão aprendendo agora, é os que irão carregar essa responsabilidade. Mas hoje eles não conseguem, ainda são fracos, não conseguem perdoar, não é uma pessoa que consegue pedir perdão, não é a pessoa que ainda briga, que ainda fala palavrão, é a pessoa que ainda é estressada demais. É Pedro não convertido, né? Pedro andava do lado de Jesus, irmão. 3 anos, 24 horas. Ele não queria largar Jesus no pé de Jesus. Quando chegou o tempo de Jesus morrer, Pedro ainda estava na carne, porque ele cortou a orelha de quem? Do soldado. Agora me diga, um cristão do lado de Jesus, que conhece Jesus de perto, anda com faca, irmão? Não. Por quê? Porque a faca representava para Pedro a segurança dele. Se mexer comigo, não vem não. Me lembra, meu avô. Para onde ele ia, ele carregava uma bainha na cintura. Ele vai nesse interior mais cascudo, mais interior raiz, que o povo de lá, irmãos, sempre, uns senhorzinhos geralmente, ou uns baixinhos maguinhos, ou uns altos pouquinhos. Bem senhor, ele sempre vai andar com uma bainha na cintura, com uma peixeira. Por quê, irmão? Porque para eles aquilo é a segurança deles. Só que quem anda com Jesus, irmãos, sabe que a sua segurança está em Deus. Pedro andou 3 anos com quem? Rapaz, a pessoa andar 3 anos com o homem mais poderoso do mundo, irmãos, e não saber que tinha segurança do seu lado, é andar com um
bolso cheio de dinheiro, sem saber que tem dinheiro no bolso. É uma loucura. Pedro era uma pessoa que tinha tudo do seu lado, mas que dia que ele descobriu isso? Quando ele foi batizado com o Espírito Santo. No dia em que Deus fez Pedro, não de um vaso que pode fazer algo, mas decidiu morar dentro de Pedro. Então Deus decidiu, irmãos, morar dentro de Pedro. Quando Jesus morre, veio o Espírito Santo e hoje ele mora dentro de cada um de nós. E o que é isso, irmãos? Depois disso, Pedro começa a pregar e se salva 3.000 almas. Depois se salva 5.000 almas. O que é isso? O poder de Deus sobre um templo, sobre um homem, sobre nossa vida. É por isso que é necessário, irmãos, ter mudança de caráter, mudança de comportamento. Então tudo que está dentro de ruim começa, quando Deus entra, começa a ser expurgado para fora, começa a ser limpo. Irmãos, uma das coisas que mais eu tenho visto no meu cristianismo de líderes, de pessoas que estão na frente, mas o caráter ainda não foi restaurado. São pessoas que geralmente querem viver o evangelho, querem ser crente, mas quando chega na hora de lidar com dinheiro, é uma pessoa que é quase como Judas. Venha nós, é querer prender as ovelhas, não querer que o povo, não, você não vai sair daqui, você está entendendo? É como se ela fosse você é meu, eu sou o seu dono, você não sai daqui. E o evangelho nunca foi sobre isso. Mas o porém é que isso resolve quando a pessoa entra na liderança? Não. Isso resolve quando a pessoa aceita Jesus e o Espírito Santo toma de conta dela. Porque isso é mudado no caráter. Irmãos, e isso é muito importante, por quê? Porque um líder sem caráter, ele vai manipular uma igreja. Geralmente ele vai fazer daquela igreja uma seita, ou ele vai querer uma adoração, ou ele vai querer que o povo dê alguma coisa para ele, porque ele tem que ser honrado. E por que que isso subiu a cabeça? Porque antes não foi tratado no caráter, na vida, lá atrás, no deserto. Ele não deixou Deus tratar ele. Amém? Então é por isso que é tão importante a edificação antes de nós sermos. Irmãos, os diáconos que hoje são diáconos, eles não são diáconos porque tem carro. Não são. Eu não sou um missionário porque me deram um carro de missionário. Não, eu sou um missionário porque, rapaz, faz quantos anos que nós estamos? 6. Faz 6 anos, irmãos, que a gente saiu lá de Nova Russas para pregar num lugar que a gente não conhecia. 7 anos. Já faz 7, né? Então, tipo assim, eu não recebi um carro porque eu queria receber tão bonito ser missionário. Não é, meu irmão, não é tão legal assim como os irmãos pensam. Mas o porém recebi não porque queria, porque quiseram me dar, porque quiseram me consagrar. Recebi porque eu já fazia aquele papel. Não é verdade? Uma pessoa que é segurança de qualquer coisa, de um mercantil, ela não carrega no peito sim, um segurança. Mas, geralmente, quem trabalha com isso vai ter. Mas se a pessoa está fazendo a segurança sem o fardamento, ela já está exercendo aquele cargo, mesmo sem ter a autoridade, certo? É a mesma coisa com o diaconato, com qualquer coisa. O pastoreio, ele recebe não aquilo que ele está querendo receber, ele recebe porque já faz aquilo. Tem gente que recebe pastoreio, não porque é uma pessoa que sabe pregar bem, não, mas é porque ama as pessoas. Eu conheço o pastor Márcio Valadão, é o pastor da Lagoinha. Quem é que conhece o André Valadão? Ana Paula Valadão, o Dia do Trono, os filhos desse pastor, no caso, que cantam nesse grupo, amém? Então, o pastor Márcio Valadão, ele diz que ele ia pregar, ele vai pregar, ele prega. Quando ele acaba de pregar, ele sai correndo para alguém vir orar, encerrar o culto, e ele quer ir para a porta. Fazer o que na porta? Sabe o que ele vai fazer? Abraçar os irmãos, falar com os irmãos, pegar na mão dos irmãos, dar paz para os irmãos quando acaba o culto. E isso é o que, irmãos? É o dever de um pastor. E o pastor, ele pastoreia, ele leva pasto
para que as ovelhas tenham o que comer, mas Ele cuida de ovelhas, Ele cuida de pessoas. Amém? Isso é ter um amor que geralmente nós não. Uma parte de pastores, eles não querem cuidar de pessoas, eles querem muitas vezes ver sucesso, ver grandeza, e isso, irmãos, não é ser igreja. Amém? Eu já li essa parte aqui, né? Já. A igreja significa pelo exemplo. Seja exemplo para os crentes. Em quê? Em tudo. A igreja se edifica pelo exemplo. Então quem é que é a igreja, irmãos? Nós viramos templos quando estamos juntos em união para adorar a Deus. Deus se faz presente no seu templo, que somos nós juntos. Amém? Mas a igreja é cada um de nós. É Deus morando dentro de cada um de nós. É por isso que nós temos que seja exemplo para os crentes. Em que? Em tudo. Porque uma pessoa só vira crente quando ele vê outro crente vivendo. Irmãos, geralmente a gente quer criar filhos, mas Deus quer que nós criemos homens e mulheres de Deus. Como que se cria filho? Dando tudo que ele quer. Como que se cria um homem? Não dando tudo que ele quer. Por quê, irmãos? Porque filho, você sempre tem que dar para ele sempre estar bem. E homem, você tira dele para que ele se torne um homem. Irmãos, toda vez que você facilita a vida de um filho, de uma filha, de qualquer coisa, você facilita demais, ele sempre vai achar que alguém sempre vai dar para ele. Ele sempre vai receber de alguém. E quando você fala assim, não, eu vi um exemplo muito bom, um japonesinho, uma meninazinha vem correndo e ela cai. E ela quer chorar, e ela olha para os pais. E sabe o que os pais fazem? Ela está aqui, eles olham para lá, como se tivesse, te vira aí, nós não estamos nem te vendo. Por quê? Porque se o pai levanta e vai ajudar a filha a se levantar, ele está dizendo para ela, sabe o quê? Você não consegue levantar sozinha, alguém precisa te ajudar. Quando você deixa o menino levantar sozinho, ele está dizendo, rapaz, doeu, mas eu consigo levantar sozinho. Você está entendendo? É um exemplo claro, irmão, de Deus muitas vezes vai mostrar como é que se anda. Deixa ele aqui, como é que se vive. Siga o exemplo do meu filho. Mas exemplo é pegar na mão e sempre dar na boca? Não. Exemplo é eu fazer. Se você quiser, você faz. O certo é desse jeito e desse jeito. Amém? Então, nosso dever é ser exemplo, é ajudar. Não é pegar, não é fazer tudo pela pessoa, não. O nosso dever é ser exemplo. É que as pessoas vejam como é o certo e elas imitem. Paulo falava, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ele não estava dizendo, sejam meus imitadores porque eu sou bom. De jeito nenhum. Ele diz, gente, vocês veem meu exemplo? Estão vendo meu exemplo? Eu tenho peito para falar, rapaz, eu estou vivendo tudo aquilo que Cristo me mandou viver. Mas eu não estou vivendo como eu quero, eu estou vivendo como Cristo me mandou viver. Então olhe para mim e veja Cristo em mim. E se você tiver olhar para mim e ver Cristo, então siga o meu exemplo. Então nós temos que ser exemplo para quem? Para que a gente possa edificar os nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu ia acabar assim. Em palavras, em conduta, sim. Vai falar em que, né? No caso que a gente tem que ser exemplo. Em tudo. Em palavras, em conduta, em amor, em espírito, em fé, em pureza. Aí você falar, irmãos, você fala assim, você tem tudo isso. Rapaz, muito difícil. Tem vezes que chega um dia, irmãos, de pagar uma conta e você fala, sangue de Jesus tem poder. Senhor, eu estou para pedir ali uma agiota, porque eu estou desesperado por isso. Mas o porém aqui, em meio ao desespero dele, irmãos, quem cresce na bonança, quem cresce em fé tendo tudo na mão? Me diga, quem cresce? Ninguém. Se eu tenho tudo, irmão, não preciso me desesperar com nada. Deus deixa, geralmente, permite, Ele não quer que a gente sofra.
Mas muitas vezes Ele vai permitir uma conta no dia que não chegou. Rapaz, o negócio está ficando feio. E Deus deixa para que você fale: Senhor, eu não posso fazer nada. Eu entrego nas suas mãos. Descansa, irmão. O que você pode fazer, faz. Trabalha. Espera o tempo certo. Aí, mas atrasou. Entrega nas mãos de Deus. E o que é isso, irmãos? É colocar Deus. O que eu podia fazer, eu fiz. Eu não posso fazer mais nada. Se eu fizer mais alguma coisa, vai ser desespero. E eu posso tacar os pés pela mão. E eu posso bagunçar tudo. E tudo vai ficar muito pior. Então eu entrego nas suas mãos. O que é isso? É criar pelo menos um pouquinho de fé. A fé, irmãos, é pisar em algo que não existe. É confiar que o dinheiro que é para pagar, rapaz, uns 700 reais. Eu não ganho nem 150 no mês. Como que eu vou pagar 700 reais? Peraí, você está trabalhando, está fazendo tudo? Entrega na mão de Deus e confia. Por quê? Porque se você confiar, aumentará a sua fé. Você vai aumentar a sua fé, vai confiar em Deus, as coisas vão se resolver e você fala: rapaz, acho que eu comecei a crescer. Pelo menos um pouquinho de fé. Porque eu confiei em Deus e Deus fez. Amém? Mas não significa, irmãos, que nós vamos ter tudo. Talvez nós precisamos melhorar muito no amor. Olhar para as pessoas e falar: rapaz, tem que amar fulano. Eu não amo de jeito nenhum, eu não sinto nada pela pessoa. Se ela estiver mal ou bem, o problema dela. Mas o que Deus está querendo de cada um de nós é que a gente olhe para as pessoas, estando bem ou não. Irmãos, tem pessoa que eu olho que eu falo assim: rapaz, essa daí não precisa de Deus não, que aí tem dinheiro mesmo. Aí essa daí nunca. Daqui a pouco a pessoa fala: rapaz, estou precisando de oração, não estou bem. Está bem? Não está bem. Não estou bem, eu estou passando por uns problemas. Aí você sabe o que é isso, irmãos? É uma pessoa que tem tudo, mas não tem o principal. Amém? E nós precisamos ser esse exemplo, ser essa luz que as pessoas olham e falam: rapaz, pode estar tudo dando certo, mas eu ainda tenho um Deus que eu posso correr atrás e eu acho que Ele resolve. E como que as pessoas podem olhar e ver esse Deus? Quando eles veem a manifestação dos filhos desse Deus, que somos nós. Amém? Glória a Deus. Então, a gente pode até não ter muita palavra, a nossa conduta pode até não estar ainda muito legal, você precisa ainda entrar mais no Espírito, a nossa fé não é muito grande, ainda está uma sementinha, a gente precisa limpar o nosso coração, a gente ainda quer muitas vezes o mal do próximo, mas, porém, não é sobre perfeição, é sobre melhorar todos os dias. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Tudo que quiser ver nos outros, tudo que quiser ver nos outros, seja exemplo do que você entende e deve ser, entende que deve ser a igreja. Irmãos, uma das coisas que eu aprendi, que eu decidi pregar, sabe o que era? Era que não é que acontece hoje em dia no caso, mas eu ia pregar e eu dava vontade de dormir nas pregações. Irmão, pensa. E não era porque eu queria dormir, não era. Muitas vezes o corpo estava pesado, o culto e tal, mas eram as pregações que eu falava assim: rapaz, ou vontade de ir para casa, dormir um cochilo. Não era que era ruim, não era, dava sono. Aí muitas vezes a pessoa não pregava certo, falava heresia, e eu falava: Deus, eu vou pregar, aprender a pregar. E quando eu começar a pregar, não deixa as pessoas dormir na minha pregação, irmão. Foi bem na minha primeira vez que eu preguei, tinha uma senhorinha roncando. Eu falei: meu Deus, eu devo estar pregando muito demais. Mas muitas vezes nós temos que lutar, irmãos, para que, rapaz, o que eu vejo na igreja que precisa melhorar? Rapaz, aquelas pregações, rapaz, aquelas orações estão fracas. Rapaz, a gente precisa melhorar aquela igreja. O que é que nós, irmãos, nós vemos que fala assim, e existe uma indignação, porque é nisso que nós temos que melhorar. E ninguém está fazendo, eu vou fazer. Não tem ninguém que pregue, eu vou pregar. Não está ninguém cantando,
Produzir o bem em outros. Assim, fazendo, estaremos promovendo a glória do Reino. Então, quando eu sou exemplo, irmãos, eu faço bem, eu consigo pregar, eu sou exemplo onde eu vou, eu consigo levar Cristo aonde eu piso a ponta dos meus pés, eu estou fazendo um bem para o Reino. Quando um pastor faz alguma coisa de muito bom, irmão, sai em todo lugar. Igreja é bom. Quando um pastor estupra alguma irmã, igreja nenhuma presta. Então, o que significa isso? Que o que nós fizermos vai contar para todo mundo. Então, se eu dou bom exemplo de cristão, as pessoas vão ver em mim o que, irmãos? Que a igreja que eu vou, ou aonde eu estou indo, está funcionando, porque eu consegui virar uma pessoa melhor, digamos assim, né? Para que as pessoas entendam no caso. Eu sou uma pessoa boa, é assim que eles entendem, né? Ninguém é bom no caso. Mas essa bondade não vem de nós, existe algo em nós que faz com que nós nos melhore todos os dias. Amém? E aí é onde Cristo e o reino e a igreja é glorificado. Amém? Vamos lá, passar. Questão. Edificar-se, porém, amados. O versículo que a gente leu no caso, né? Porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantendo-se no amor de Deus, enquanto espera que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, irmãos, mas apenas o que for útil para edificação. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Aqui fala sobre vigilância. É uma pessoa que não edifica e ainda destrói aquilo que já foi feito. Eu lembro de uma, eu vou pregando e eu vou lembrando daquilo que eu já vivi. Eu lembro de uma, a gente estava pregando lá na aula, e tinha uma moça comigo. E eu estava pregando para um casal. Não pensa, eu estava pregando, falando sobre o amor de Deus. E os outros começaram a ouvir, interagir, falar e tal. Aí chegou a menina. Aí vocês sabiam que vocês conhecem Deus? Vocês sabiam que vocês vão para o inferno? Irmão, meu coração gelou. Por quê? Eu estava ganhando o coração daquelas pessoas. E o que é ganhar coração, irmãos? É ganhar a confiança delas, para que elas me ouçam no caso. Irmãos, ninguém ouve em você não tem confiança. Você não ouve, a pessoa pode até falar, vai entrar no ouvido e vai sair pelo outro. Quem eu não tenho confiança não serve de nada. Então eu preciso ganhar o coração da pessoa, para que a pessoa, quando eu falar, a pessoa me ouça e ela consiga entender. Olha, que dá liberdade. Mas se não for assim, as pessoas não ouvem. Então eu comecei a ganhar o coração daquele casal e pregando e falando do amor de Deus. Daqui a pouco vem a menina. Vocês sabem que existe um inferno? E que vocês vão para lá se você não aceitar esses irmãos. Eu gelei. Meu coração começou a se entristecer, porque eu sabia que aquele casal ia endurecer o coração e eles não iam querer mais receber. Irmão, essa que começou a falar do inferno, falar de coisa, falou de outra. E, irmão, esses dois, se eles ficarem na cor dessa parede, irmãos, e se falaram, foi muito, falou, tanto que essa parede falou. Eu dei boa noite e eles não responderam mais. Eu dei boa tarde, eles não responderam mais. E eu pedi desculpa qualquer coisa e saí, porque aquele casal eu tinha perdido. Porque tem pessoa que vem, ela não vem trazendo uma palavra boa, uma palavra para a pessoa ouvir e dar credibilidade. Ela vem, fala o que não é para falar e ainda destrói aquilo que era para edificar. Eu estava começando a construir, a minha veio lá e derrubou tudo. Quando derrubou, irmãos, tinha como eu reconstruir? Não. Por quê? Porque eu estava com ela e eles me viram através dela. Rapaz, ela estava falando, ele também pensa dessa mesma forma.
Então é como se eu tivesse construído um murinho e ela tivesse vindo lá, por causa que não vigiou com as palavras e derrubou a parede. Amém? Então, muito cuidado com aquilo que a gente fala, com quem a gente fala, porque muitas vezes Deus precisa primeiramente ganhar o coração da pessoa. E Ele vai usar pessoas para isso. Então, algum dia a gente vai falar sobre isso. Sim, o pastor Carlos até falou, revelando na internet aí. Ele fala, a gente prega no domingo sobre o amor de Deus. E na quarta-feira a gente vai ensinar sobre o Evangelho de verdade. Porque muitas vezes o amor de Deus é muito bom, mas a gente não quer ouvir que a gente precisa renunciar muitas das coisas. Amém? Das nossas coisas, no caso. O Evangelho não é difícil, irmãos. Difícil é largar o nosso eu, a nossa vontade. Amém? Glória a Deus. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Então, aqui falamos sobre, assim como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o seu irmão. Provérbios 27:19. Ou antes, que tem esse versículo. Ou é o 17:18. Assim como o ferro afia o ferro, o seu irmão afia o seu irmão. E aqui é um exemplo: exortem-se uns aos outros. Aí se o irmão chega e fala, irmão, uma vez eu falei com ele, não era para ter falado, eu não vigiava no ministério. Mas uma das irmãs lá em Camaroso chegou e a seda estava muito curta. Irmão, eu era de falar na lata, eu via e falava. Eu olhei, irmãos, e saí. Tinha de saia curta é essa, irmão, pra quê? Eu vi que eu tinha falado demais. Mas o porém é que nós estávamos indo para um congresso e a pobre irmã, a gente estava em direção, ela disse, eu não vou para o culto com essa saia mais, porque o carro falou que estava muito curto. Irmãos, ela saiu chorando. E o que eu fiz? Eu estava ajudando ela, estava, só que de uma forma errada. Eu estava meio que, entre aspas, exortando-a, só que eu fiz de forma errada. Era para não ter chegado e falar, se eu fosse você, não ia. Está muito curto. E é assim que a gente fala. E o que é isso, irmãos? É ajudar o meu irmão. É exaltar o meu irmão. Com amor. Não é com carinho, mas não, com amor. É falar a verdade sem ofender, sem querer xingar, sem querer humilhar. É falar a verdade. Só que como eu era novo demais, não sabia como falar. Falava e dava na telha. Eu falava a verdade e vinha e acabou. Aí eu falei, talvez machuquei a irmã, talvez. Pedi perdão depois. Pedi. Mas já estava feito. Mas ela foi lá e trocou a saia dela. Não sei se foi do jeito que ela queria, mas aconteceu. Mas muitas vezes nós precisamos olhar para o outro e falar, está errado, não está certo, precisa mudar. E não veja, irmãos, como está querendo me ofender. Nós somos muito pior do que as pessoas veem. Nós somos muito pecadores. Então nós temos que olhar para Cristo e falar, Deus, graças a Deus, meu irmão só vê daqui, ele não vê nenhuma outra parte que eu faço. Nós precisamos nos melhorar. Como é que a gente faz isso? Melhorando uns aos outros. Amém? Está acabando o tempo. Por isso, é só versículo, né? Por isso, esforcemos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Irmãos, a fim de edificá-lo, não é a fim de me edificar, é a fim de edificar e o que está falando aqui é: você tem que suportar a fraqueza do próximo para que ele se edifique. É pegar o meu chocolate e dar para o meu irmão. O problema é que só tinha um pedacinho, mas para que ele melhore no Evangelho, eu dou aquilo que é meu para que o outro esteja bem. É renunciar, irmãos, o meu, eu. Só que o Evangelho é sobre isso. Agora, quem quer? Muitas vezes nós não vamos querer, irmãos, porque é muito difícil falar,
Rapaz, se o seu filho está passando fome e o filho do seu irmão também está, você dá o prato de comida para quem? Vamos lá? Seu filho está com fome, tu vizinho também. Você dá um prato de comida que você tem para quem? Geralmente nós vamos dar para o nosso. Porque muitas vezes é o nosso dever. E segundo, você quer ver o seu bem. Ué, mas o vizinho também está passando fome. Você vai deixar? E se for para escolher, você deixa. Por quê, irmãos? Porque você sempre vai olhar para você, para os seus. Para os outros é depois, se der certo. Não é verdade? Então, o que Deus está falando é: olhe primeiramente para o próximo, para o mais fraco, para o que não sabe ainda. Amém? Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daquele que tem insultados caíram sobre mim. Agora imagine o Getsemane Jesus falar: eu morrer na cruz, sofrer deste tanto, Deus o livre. O que é que Jesus tinha feito conosco? Tinha nos jogado no inferno. Porque a atitude dele de morrer fez com que nós tivéssemos vida. Mas a atitude de Jesus também teria nos jogado no inferno se ele não quisesse ter pagado o preço por cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos o conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. O conhecimento traz o orgulho, mas o amor edifica. Irmão, tem gente que é muito sábio. Você não consegue discutir com ele, porque sabe demais. Mas o problema é que não consegue amar o próximo, porque ele sabe demais. É conhecimento demais, a pessoa é inteligente demais, sabe de tudo, ninguém sabe mais que ele, tá entendendo? E aí o que é que cresce dentro do coração dessa pessoa? Orgulho. Eu sei, eu posso, eu faço, eu tenho. E se eu for lá, eu sei falar, falo bem, expresso bem, sou carismático, as pessoas gostam de mim. E essa pessoa não está sendo invadida pelo um orgulho muito grande. Tem pessoas que não sabem nem ler, mas é uma pessoa maravilhosa de lidar. É uma pessoa que você fala assim: rapaz, por que fulano não sabe mais? Porque pensa numa bênção do Senhor. Mas o porém é que ela não tem nada com que se engrandecer, não tem nada com que falar assim: eu sou, eu posso. Então ela se apega com o que tem. E o que é que ela tem? O amor de Deus. E o amor de Deus, irmãos, é o que faz a diferença. A presença de Deus é o que faz a diferença na vida de um cristão. É ter empatia, é sentir a dor do outro. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Eu estou com quanto já? 8? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Eu até falei esses dias atrás, né? Rapaz, eu posso fazer, mas será que vai prestar? Pode até prestar, vai edificar a Deus? Irmãos, a Bíblia vai falar que se você tem consciência de que uma comida que geralmente um cristão não come, né? Tipo, antigamente os judeus não comem carne de porco. Aí você chega, um judeu mais maduro e um mais que não é tão maduro, vê o outro comendo carne de porco. O que ele vai falar? Não é judeu, porco, imundo, porque está comendo isso daí não é de Deus. Só que o mais velho conhece, entende, já aprendeu sobre aquilo. Só que o mais novo, não. Mas para que eu não escandalize a obra, para que o meu irmão não desvie, eu não faço. Por quê, irmãos? Porque se eu fizer e meu irmão ver, ele vai desviar por causa da minha conduta. Só que eu sei que aquilo não me leva para o inferno. Eu sei que aquilo não vai me condenar. Mas o porém é que o meu irmão não sabe disso. E eu posso jogar ele no inferno por causa da minha conduta, por aquilo que eu fiz. Amém? Então, tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Nem tudo me edifica e nem tudo edifica.
próximo. Amém? Glória a Deus. Já acabou, né? Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tenha um salmo, ou uma palavra de introdução, ou uma revelação, ou uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, o que o versículo está falando é: quando eu me encontrar com a igreja, quando eu me reunir, eu tenho que ter algo para passar para os meus irmãos. Seja uma palavra devocional, seja um louvor, seja qualquer coisa, eu tenho que ter algo para entregar à igreja, os meus irmãos. Amém? Vamos lá? Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da igreja de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajuntado e crescendo para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Amém? E o último: pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Irmãos, todo mundo consegue fazer uma casa, mas poucas pessoas conseguem fazer um lar. E geralmente quem sustenta esse lar é o Senhor. Amém? Todo mundo consegue casar com uma pessoa, mas quem faz com que o casal fique junto é o Senhor. Todo mundo consegue ter filho, mas poucos conseguem ser pais e mães. Amém? Mas como que consegue isso, irmãos? Tendo Deus como o nosso edificador. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que palavra, né, amada, de edificação. Assim somos nós que servimos ao Senhor. Temos que buscar constantemente edificação para que a gente possa crescer na graça, possa crescer no conhecimento, no louvor e na oração. A palavra diz que nós estamos arrodeados pelo uma nuvem de testemunha. Eles estão vendo a nossa conduta constantemente, mas que nós devemos se edificar na palavra do Senhor, construir a nossa casa na rocha, que pode vir a tempestade, a tribulação, a angústia, a nudez, mas que nada venha nos separar do amor de Deus. Amém? Vamos se colocar de pé e vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esta palavra de edificação. Que o Senhor continue nos capacitando a igreja dele, para que nós podemos anunciar o Evangelho do Senhor aqui em Boa Esperança, em Moço e nessa circunvizinhança, onde o Senhor nos concede a oportunidade, que seja no nosso lar, que seja para o nosso vizinho, que seja na sala de aula, que seja no campo, aonde que nós estejamos, mas que nós estejamos levando e sendo edificados pela palavra do Senhor. Senhor, nós queremos te louvar por a palavra de edificação a qual Deus serve, Senhor, ministrou em nossos corações nesta noite. Que esta palavra, Senhor, que foi edificada no meio da tua igreja nesta noite, venha dar fruto de 30, de 60 e até 100 frutos por um, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, guardando, Senhor, a igreja que teme, a igreja que ora, a igreja que louva, ao encontro daqueles que também estão tristes, tão sobrecarregados, tão depressivos, Senhor, tão com ansiedade, Senhor. Senhor, traz, Senhor, a esperança de vida para esta pessoa, porque a tua palavra nos afirma em 1 Pedro 5,7 que nós temos que lançar todas as nossas ansiedades e todas as nossas preocupações sobre o Senhor, porque é o Senhor, Pai, que cuida de nós. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor, meu Deus, meu Pai, tem, Senhor, nos proporcionado. Da mesma forma que o Senhor conduziu nesta noite cada servo para vir ser edificado, Senhor, nesta casa de oração, eles só volte, Pai, edificados para edificar, Pai, os vossos lares, Senhor. Senhor, já prepara também o culto de sexta-feira, o culto de quinta-feira, Senhor, o culto de domingo, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, nos dando oportunidade até a tua vinda. Nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor, meu Deus, meu Pai, vem nos buscar. Por isso, meu Deus, meu Pai, nos prepara e nos capacita para assim, Senhor, nós subirmos ao
exaltar-se o nome do Senhor. Meus amados, fechai os vossos olhos e façam assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco, que esteja conosco, e todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvem e agradecem ao nome do Senhor. E a paz de Jesus ao seu irmão nesse momento, né? Que a paz seja convosco. Teu amor. Glória a Deus, aleluia. Quero dar a paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos que acompanharam esta live. Que os irmãos compartilhem para que mais vidas venham a ser alcançadas pela graça e a misericórdia do Senhor. E cada um de vocês continue sendo edificados. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todo. E até sexta-feira para o culto de unção e oração. Domingo, culto de louvor e adoração. E quarta, temos culto da família e estudo da palavra aqui na Igreja Batista Monte da Fé e Boa Esperança. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos e uma boa noite na presença do Senhor.